Recentemente eu fiz uma viagem ao Peru para visitar Cusco e as ruínas da civilização Inca. E eu decidi, antes de fazer essa viagem, ler o livro A Civilização Inca, de Henri Febvre, que é um livro que vai fazer um resumo, digamos assim, sobre essa civilização, e eu achei que seria um guia importante para eu entender aquilo que eu estava vendo. Então hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse livro, trazer um pouco das coisas que eu aprendi com ele e vou exibir ao longo do vídeo também algumas fotos que eu tirei durante a viagem. Espero que vocês gostem. Essa é a vinheta! O Império Inca, que na verdade se chamava Tahuantinsuyo, se iniciou por volta de 1438. Mas a história das inúmeras civilizações que existiram no território andino e foram conquistados pelos Incas e deram origem a essa grande civilização começou muito tempo antes. Por isso, o autor aqui inicia o livro falando sobre as civilizações pré-incas. Ele vai nos contar brevemente sobre a civilização Chavin, os estados de Tiahuanaco e Huari e o Império Shimu. Aqui eu estou falando com a pronúncia que eu consigo, não sei a pronúncia correta para essas palavras. É muito interessante observar nessa parte do livro a maneira como esses povos vão se desenvolvendo e também se expandindo territorialmente, o que proporciona uma dinâmica. Já no segundo capítulo do livro, ele vai nos falar sobre, de fato, os Incas. Sendo que aqui nós temos que fazer uma observação. O termo Inca era o título do governante desse povo. O povo em si não se referia a si mesmo com esse nome, Inca. Mas esse povo que hoje vulgarmente nós chamamos de Inca se origina na bacia de Cusco, por volta do século XIII. E eles vão contar uma história para explicar a sua origem, que é a história de 4 irmãos que um dia saíram de uma gruta. Um desses irmãos era Ayarmanco ou Manco Capac, que foi o responsável por construir a cidade de Cusco. Essa lenda vai ser muito importante para a organização social dos Incas e para a constituição da identidade desse povo. Para se ter uma ideia, esses 4 irmãos possivelmente simbolizavam a união de 4 povos em uma confederação, que seria a Confederação Cusquenha. E até o reinado do Inca Wiracocha, a extensão do território desse povo não passava de 40 quilômetros além da cidade de Cusco. Foi no reinado de Wiracocha que a etnia Chanca começou a dominar outros territórios, um processo de expansão, e esse processo foi seguindo em direção aonde estava Cusco. Então os cusquenhos se sentiram ameaçados pelos Chancas. O Wiracocha ele queria simplesmente abandonar o território e migrar para outro lugar. Mas o filho dele, Pachacuti, decidiu ir contra as decisões do seu pai. Ele decidiu resistir contra os Chancas. Pachacuti então conseguiu derrotar os Chancas e assumiu a posição de Inca. Ele passou a ser o governante no lugar de seu pai, que foi deposto. Ele passa a usar a franja escarlate, que era o símbolo do governante, era o símbolo do Inca. Para que ele conseguisse essa vitória, foi necessário que outros povos se juntassem aos Incas. Outros povos que também se sentiam ameaçados pelos Chancas se juntaram aos Incas para lutar e derrotar esses Chancas. E essa união militar que se formou em torno de Pachacuti e dos Cusquenhos é o que vai originar, portanto, o Império Inca, o Tahuantinsuyo. E com a formação desse império e a situação de paz que ele proporcionava, porque aqueles que faziam parte do Tahuantinsuyo não guerreavam contra si,
eles foram expandindo essa paz até se tornar o que viria a ser o maior império da América pré-colombiana. Depois da morte de Pachacuti, seu filho Tupac Yupanqui deu continuidade ao seu trabalho, expandindo o território. E depois da morte de Tupac Yupanqui, houve o reinado de Huayna Capac, que também vai expandir o império para o norte e vai chegar até onde hoje é a Colômbia, passando pelo Equador. Ao longo dos capítulos 3 e 4 do livro, o autor vai discorrer sobre os diversos aspectos da organização social de Tahuantinsuyo, sua cultura e toda a sua produção de conhecimento, passando pela astronomia, pela matemática, pela arquitetura, e tudo isso é muito impressionante, e acho que deveria ter um vídeo específico para falar sobre cada uma dessas produções de conhecimento dos Incas. Por isso que eu vou fazer aqui é recomendar fortemente a leitura do livro A Civilização Inca e recomendar fortemente a pesquisa sobre os Incas, porque é uma civilização interessantíssima. Esse império tão vasto, ele precisava de toda uma burocracia para conseguir se organizar. E toda essa organização impressiona muito. Agora eu quero lembrar com vocês a história dos 4 irmãos que saíram da gruta. Eles não tinham pai, não tinham mãe, nem posse e nem bens. Isso significa, socialmente, que para alguém se tornar o governante desse povo, que para alguém se tornar o Inca, ele também não podia herdar nada, nem mesmo seu poder político. Ou seja, alguém que pretendia ao posto de Inca não podia herdar esse título do seu pai. Isso não era um título hereditário. Aquela pessoa precisava conquistar esse poder para ser reconhecida pelo povo como o Inca, o governante. Então, toda vez que um Inca morria, iniciava uma disputa entre os seus familiares, os seus filhos, sobrinhos, irmãos, que tivessem a possibilidade de se tornarem Incas, o que provocava um certo caos político toda vez que o Inca morria. E mesmo que um Inca indicasse um de seus filhos para o substituir, o povo não o reconhecia, ele não tinha legitimidade como governante. Ele só tinha legitimidade se ele derrotasse seus rivais e conquistasse aquele poder. Lembrando que o Império Inca ele ficava na região banhada pelo Oceano Pacífico, os espanhóis, antes de chegarem até lá, até o Oceano Pacífico, o Império Inca, eles chegaram na região do Oceano Atlântico, do outro lado da América do Sul. E nesse contato entre indígenas e europeus, muitas doenças até então inexistentes nas Américas começaram a se espalhar por aqui e a causar uma morte muito grande entre os diversos povos que viviam na América. E essas doenças chegaram ao Império Inca por meio do contato com outros povos ameríndios. Os Incas tiveram contato com essas doenças antes mesmo de terem contato com os europeus. Essas doenças, como por exemplo a varíola, começaram a dizimar a população e já gerar um caos social, porque era muita gente morrendo ao mesmo tempo. Além disso, houve a morte do Inca Huayna Capac. E a partir dessa morte, 2 de seus filhos passaram a disputar o poder, a disputar o cargo de Inca, o que aumentou ainda mais esse caos político e social. Os espanhóis chegaram aqui, se depararam com essa situação e eles esperaram até que essa sociedade tivesse enfraquecida pelas doenças e pela guerra para conseguir tomar o controle desse território. Visto que o Império Inca ele tinha muito poder, ele era um império muito forte. Mas essa tomada de poder pelos espanhóis, a gente não pode achar que ela foi fácil, porque houve um longo processo de luta e resistência contra a dominação espanhola. Esse processo ele vai, inclusive,
ser símbolo e influenciar até na independência do Peru e de outros países da América do Sul. A resistência contra a dominação sempre existiu. Algo que eu notei ao ler esse livro e também na minha viagem ao Peru foi que existe uma grande dificuldade de se contar a história dos Incas, como se a nossa mente automaticamente tentasse pegar a história dessa civilização e colocar em caixinhas que nós já conhecemos da história europeia. E isso não funciona, porque a gente não consegue usar os termos europeus para se referir a essa cultura. Até mesmo quando falamos a palavra império, nós usamos essa palavra para falar de um modelo europeu, que não necessariamente se aplica aqui, que se aplica ao Império Inca, porque o que existia aqui não existia nada igual na Europa, e vice-versa. Eram coisas muito diferentes, que os termos sempre vão estar errados ao se referir. Por isso é necessário um trabalho de se desprender aos modelos conhecidos e tentar entender que não dá para tentar enquadrar a história dos Incas dentro desses modelos. Vou pedir para você deixar aqui nos comentários as suas impressões sobre as discussões que eu lancei nesse vídeo. E se você gostou dessas discussões, peço que deixe o seu like aqui embaixo e não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos, certo?